Os que já estiveram na conferência geral, talvez quando todo um grupo de pessoas se levantam e levanta pensando no grupo que saiu, talvez o que dizem aqui vai dar uma ideia o que está acontecendo quando essas pessoas se levantam e têm que sair da sala. O Concílio Judicial se tornou parte da Igreja Metodista, um dos grupos constitucionais da Igreja, na conferência em 1939. Na história da Igreja, é um dos dois grupos constitucionais. Os parágrafos 55 a 59 da Constituição estabelece os parâmetros do concílio. Somos diferentes da agência da igreja. As agências da igreja podem ser formados, criados, retirados por ação da maioria na Conferência Geral. Grupos constitucionais requerem uma emenda constitucional para criar ou retirar esse grupo constitucional. Esse processo de emenda constitucional está delineado no parágrafo 59 da Constituição e requer voto a maioria das 2/3 partes da Conferência Geral e o agregado de voto de todas as conferências anuais. Esse processo pode tomar vários anos e temos que estar conscientes disto ao vir para a Conferência Geral se você traz em questões relacionadas à Constituição. Não é uma questão de noite para o dia. O capítulo 7 da disciplina é o capítulo sobre administração judicial e a parágrafo 2601 e 2606 estabelece o processo específico para a eleição e os membros do Conselho Judicial. Esse é um dos lugares em que você, como membro da Conferência Geral, pode interactuar com a conferência. Vocês elegem os membros do Conselho. O Conselho é composto de 5 leigos e 4 clérigos. E no final de cada quadrênio, alterna entre 4 leigos e 5 clérigos. Isso é uma alternação de maneira regular. Os membros são eleitos por um período de 8 anos e podem ser reeleitos por um segundo período. Tem 6 delegados alternos, leigos e 6 delegados alternos clérigos são eleitos por um período de 4 anos. Também os alternos são eleitos pela Conferência Geral. O Concílio de Bispos nomeia 3 vezes o número de leigos e clérigos a ser eleito e deve haver pelo menos uma nomeação de cada jurisdição e a Conferência Central como grupo. Quando as nomeações do Concílio de Bispos são apresentadas na plenária da Conferência Geral, então haverá tempo para nomeações também desde a plenária. O nome de cada nomeado, a conferência de onde vem e um resumo biográfico, não mais de 100 palavras, deve ser publicado no Daily Christian Advocate, no boletim diário, pelo menos 48 horas antes da eleição. A Conferência Geral, então, elige sem discussão, sem comentários e por maioria de votos. Vota para os membros e os alternos e logo a eleição dos alternos. Se você pensa em nomear alguém, como cortesia, seria bom com o secretário, seria bom que essa pessoa que essa pessoa pode dar a biografia de não não lance como uma surpresa. Avisa a pessoa antes para que ele possa nomear. Uma vez que você faz a nomeação, vai para essa pessoa e entrega ao secretário ou o seu ajudante a biografia, a conferência de onde essa pessoa vem e a informação de contato para essa pessoa que esteja válido. Isso nem sempre acontece, então tem um momento
em que tivemos que buscar a informação correta de como contactar essas pessoas. Às vezes, alternos são eleitos e é difícil de encontrá-los para saber como entrar em contato com eles. Mas esse é um detalhe importante da nomeação das pessoas que vêm da plenária. O parágrafo 2607 tem seu próprio método de organização com as regras e práticas e procedimentos que estão disponíveis. Normalmente, o Conselho se reúne 2 vezes por ano, mas durante a Conferência Geral, o Conselho está em sessão durante todo o tempo. São outro dos grupos de voluntários, ninguém recebe um salário, que estará presente do início até o final. E, atualmente, a maioria do tempo, eles estão lá antes da conferência começa, porque ele tem que ter sua reunião na primavera logo antes da Conferência Geral. O parágrafo 2609 estabelece os poderes e jurisdições do poder da Conferência do Conselho Judicial. Isso não afeta tanto o Conselho Judicial. Deve tomar o Conselho Judicial tem que considerar qualquer decisão de lei feita pelos bispos na conferência anual. Podem afirmar, modificar ou rejeitar a decisão dos bispos, decisão de lei de cada bispo. Isso é de acordo com a Constituição e o parágrafo 2609 da disciplina. A parte mais pertinente para a Conferência Geral, vocês têm que pedir pelo significado, aplicação e constitucionalidade o impacto de qualquer questão legislativa antes da Conferência Geral. Agora, esse é um dos momentos em que o Conselho Judicial pode determinar como propostas legislativas. O Conselho de Bispos pode pedir por maioria de votos antes da Conferência Geral para uma opinião judicial antes da votação. Mas uma vez que a Conferência Geral só requer de 20% dos votos dos delegados para pedir uma aclaração do Conselho Judicial do que está sendo proposto ou do que vem. O Conselho Judicial vai sair, vocês podem mandar suas informações. Sei que se pode pedir uma apresentação oral também. Uma vez que o Conselho Judicial recebe o pedido e o que será escrito no papel, entregado ao secretário da Conferência Geral. Então você tem que estar bem cuidadoso para pedir exatamente, usar as palavras precisas. O Conselho Judicial só pode tratar com o que está escrito naquele papel. Então tem que estar bem claro com esse tipo de detalhes, porque você pode perder o que você pensou que estava dizendo. Sua intenção, se você varia na sua linguagem, pode afetar o resultado. E tem que ser feito o mais rápido possível depois da conferência, se está questionando. Em 2012, como alguns de vocês recordarão, o Conselho Judicial, e eu estava lá como secretário, na quarta-feira de noite, antes de levantar a sessão na sexta-feira, o Conselho Judicial recebeu o pedido para uma proposta importante de reestruturação da igreja. O Conselho Judicial trabalhou literalmente 24 horas seguidos para conseguir uma decisão antes de levantar a sessão da Conferência Geral. Na quarta-feira, na sexta-feira pela tarde, finalmente tomaram uma decisão
e havia um silêncio na sala quando foi anunciado. Havia mais de uma das partes dessa reestruturação que foram declarado inconstitucional. Isso resultou a Conferência Geral para tentar recuperar a situação, do que podiam fazer com essa situação. Por isso é importante que você envie seus pedidos o mais cedo possível. Outra questão que vocês têm que estar conscientes: o Conselho Judicial estará reunido-se justamente antes do início da Conferência Geral. A agenda não foi publicada ainda. Deve ser publicado dentro de pouco, mas pode ser que haja pedidos do Conselho de Bispos sobre a constitucionalidade de propostas legislativas que vão ser apresentadas. Então é bem possível que isso seja apresentado. Então preste boa atenção quando o relatório da agenda e os resultados das decisões. Muito obrigado por seu tempo. Posso tentar responder qualquer pergunta que querem apresentar.